Saudade, que saudade da sala de aula, dos alunos, daquela proximidade com os colegas professores, pessoal da cantina, da gestão, os vizinhos da escola também, que saudades, hein? Áreas de figuras planas. Figuras planas são aquelas figuras que têm comprimento e largura, ou seja, são figuras bidimensionais, que têm duas dimensões, comprimento e largura, beleza? Ó, revisando, se você já sabe, passa aí mais para frente. A área de um quadrado, né? Basta que eu eleve o lado ao quadrado, que é o mesmo que multiplicar. Lado vezes lado. Beleza. O que é um quadrado? Um quadrado tem 4 lados iguais e formado por 4 ângulos congruentes. 4 ângulos iguais a 90 graus. O retângulo também é formado por 4 ângulos de 90 graus, porém não tem os 4 lados iguais. Beleza? E como é que se calcula a parte plana, a superfície de um retângulo? Basta multiplicar. Base vezes altura. Só lembrando que quadrado e retângulo tem 2 pares de lados paralelos. Deixa eu deixar bem aqui. Paralelogramo. Professor, estou vendo que para calcular a área de um paralelogramo é a mesma que eu calculo a área de um retângulo. Sim, base vezes altura. Só lembrando que esses lados aqui, essas dimensões laterais, não representam a altura, né? Eu tenho que traçar essa altura. Na maioria das vezes a questão já traz aí. Está ali representado por H, ó, aquele tracejado azul. Aquele tracejado azul representa a altura desse paralelogramo. Figura essa que também tem 2 pares de lados paralelos. Beleza? Já que eu estou falando nisso, eu vou passar direto aqui para o losango. Depois eu volto para o trapézio. Para calcular a área de um losango, eu multiplico Dzão vezes Dzinho dividido por 2. E o que é Dzinho? O que é Dzão, professor? Ó, pessoal, toda figura, aliás, só não o triângulo, né? Mas a partir de uma figura de 4 lados, nós temos no seu interno, na sua parte interna, diagonais. Por exemplo, ó, o trapézio, ele tem 2 diagonais. Aliás, qualquer figura de 4 lados. Diagonal é um segmento de reto que sai de um ângulo até outro ângulo não vizinho. Ó, tá aqui o outro, aliás, a outra diagonal desse trapézio. Assim como nós temos também no quadrado, no retângulo. É claro que nós vamos ter aqui no losango. O losango que é uma figura também de 4 lados iguais. O que difere ele e o quadrado são os ângulos, né? Os ângulos lá no quadrado são todos iguais a 90 graus. Aqui não, nós temos 2 ângulos menores que 90 graus, maior que zero, que são os ângulos agudos, e nós temos 2 ângulos maiores que 90 graus. Claro, menor que 180, maior que 90, são os ângulos obtusos. E aqui nós temos, saindo do ângulo agudo até o seu congruente, que é agudo, o agudo também, nós temos Dzão, a diagonal maior, beleza? E nós temos aqui, ó, saindo do ângulo obtuso até o outro ângulo obtuso, nós temos Dzinho, ou seja, a diagonal menor. Mas detalhe, não importa quem é que eu vou colocar primeiro. Professor, é diagonal maior vezes diagonal menor ou é diagonal menor vezes diagonal maior? Na multiplicação, essa ordem não vai alterar o resultado, beleza? Então, diagonal vezes diagonal, fica combinado isso, dividido por 2. Esse 2 aí já está na forma, beleza? E para calcular a área do trapézio, detalhe, aqui no losango também nós temos 2 pares de lados paralelos. E o trapézio é o único quadrilátero que não tem 2 pares de lados paralelos, né? Temos apenas um par de lados paralelos, que são as bases. Nós temos aqui a base maior, representada por B maiúsculo, e nós temos aqui a base menor, representada por B minúsculo. E a fórmula é essa aqui, ó. Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Ou seja, soma as bases primeiro, adiciona. Somadas as bases, eu multiplico pela altura, né? Multiplicada a soma pela altura, eu divido por 2. Eu vou ter, então, a área de um trapézio. E a área de um triângulo qualquer? Base vezes altura dividido por 2. Beleza? Só lembrando que nós já temos a altura aqui determinada, ó.
Temos um ângulo de 90 graus. Poderia vir outro triângulo. Deixa eu tentar desenhar um triângulo aqui que não já havia determinada altura. Beleza? Tá aí, saindo bem bonitinho. Pensa num bicho que desenhou bem na escola. Nadinha. Beleza? Aqui nós não temos ainda a altura determinada. Aqui é a base. Mas a altura geralmente vai ser representada bem aqui, ó. Bem nesse meiozinho, né? Que a altura vai até o ápice lá. A altura, ó. Tchan, formando um ângulo de 90 graus aqui. Ou o enunciado, a pessoa, o professor pode representar essa altura aqui fora, mais ou menos bem aqui, ó. Beleza? Beleza. Bem em pezinho até igual a lá. Enfim, temos aqui uma altura, ó. Formou um ângulo de 90 graus aqui. Beleza? Então, revistas então aí as áreas dessas figuras planas, vamos agora praticar. O quadrado abaixo está dividido em 2 triângulos e um quadrilátero. Bom, se ele está dizendo isso, que está dividido é porque a figura toda é um quadrado, né? Ou seja, a área rosa mais a área amarela mais a área azul formam um quadrado. O triângulo amarelo tem o dobro da área do triângulo azul. Beleza. Esse triângulo amarelo aqui, ó, essa parte plana de dentro, é o dobro da área da parte plana aqui desse triângulo azul. Ele quer saber qual é a área do quadrilátero rosa. Não está a palavra aqui não. Lá na prova da Albimap estava, eu não coloquei, mas coloquei a palavra aqui em rosa. Ele só quer essa área aqui, beleza, pessoal? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área total, ou seja, a área rosa mais amarela mais azul, que é a área do quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Elevando o lado ao quadrado, né? O lado do quadrado é 8. Então, 8 ao quadrado, eu tenho a área, eu coloquei esse T aqui para indicar a área total. Ou seja, 8 ao quadrado é o mesmo que 8 vezes 8, que é igual a 64. Portanto, 64 centímetros quadrados é a área total. Nós vamos calcular agora a área desse triângulo amarelo aqui, ó. E, professor, eu calculo a área de um triângulo multiplicando a base e a altura dividindo por 2. Nós só temos indicado aí um dos lados desse triângulo. Não, pessoal, a base, veja que eu rotacionei esse quadrado aí, é o mesmo, tá bom? A base desse triângulo amarelo é igual a 8 centímetros, né? Porque a base dele é o lado do quadrado, perceba, tá bom? Temos aqui, ó, base e altura e base. Basta que eu multiplique e divida por 2. Então, a área amarela, procurei aqui uma caneta amarela, mas ia ficar muito ilegível. É igual a 8 que multiplica 2, base vezes altura, tudo isso dividido por 2. A área amarela, a M de amarela, é igual a, perceba aqui que eu já posso simplificar, ó, dividir 8 por 2 dá 4. Aí 4 vezes 2, 8. Mas, professor, não seria melhor fazer isso não? Ó? 2 dividido por 2 é igual a 1. Pronto, só me restou quem? O 8, que é o resultado. Então, nós temos aí a área do triângulo amarelo, beleza? Que é igual a 8 centímetros quadrados. Deixa eu colocar aqui. Vamos agora calcular a área do triângulo azul. Perceba o que disse no enunciado aqui, ó. O triângulo amarelo, que eu já sei que é 8 centímetros quadrados, tem o dobro da área do triângulo azul. Isso indica, se a área amarela é o dobro da área azul, é porque a área azul é a metade do triângulo amarelo. Beleza? Tá entendendo? O inverso de dobro é metade. Ou seja, a área do triângulo azul é igual a 8 dividido por 2 é igual a 4 centímetros quadrados. Se confirma, então? Se a área amarela é o dobro, é porque a área azul é a metade. Beleza? Deixa eu colocar aqui, ó, 4. Tá faltando a área que o problema quer. Como é que eu vou fazer? Ora, se eu já tenho a área total, que é 64 centímetros quadrados, eu vou tirar a área, tirar subtração. A área amarela, que eu representei ali
de verde, que é 8 centímetros quadrados, e vou tirar subtração, a área do triângulo azul que eu representei ali por 4. Fazendo esta subtração, você tem que resultado? Devagar. 64. Se eu tirar esse 4 aqui, pessoal, fica igual a 60. Falta tirar, ó, menos 8. Eu subtraí quem? Eu subtraí o 4, porque fica melhor, né? Se eu tenho 60, tiro 8, tenho como resultado 52. Portanto, a área rosa tem 52 centímetros quadrados de área. Letra C, não saia deste vídeo, dessa aula, sem esquecer, sem não ter aprendido as fórmulas para calcular a área de figuras planas. Bora lá, quadrado, L ao quadrado, lado vezes lado, retângulo, base vezes altura, losango, multiplicar diagonal, né? Dzão vezes Dzinho dividido por 2, paralelogramo, base vezes altura, trapézio, dentro de parênteses, Bzão mais Bzinho, fecha parênteses, vezes altura, que é H, tudo dividido por 2. Estou esquecendo de alguém do triângulo, né? Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Tchau, professor Tata Fortuna mandando aquele abraço.